No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre tipos e também a classificação de feridas. Eu resolvi falar sobre feridas, mas posteriormente a gente fala de morfologia e assim sucessivamente. A gente vai falando aos poucos sobre o assunto. Hoje, especificamente, a gente fala de tipos, só que tipo e classificação, mas é um pouquinho mais do que isso. O principal foco é esse, mas vamos falar o que é a pele, o que é a ferida, a classificação, o tipo, e vamos falar também do exudado, porque também é um aspecto muito importante de ser falado, o exudado, porque ele é importante para o desenvolvimento, para a cicatrização, para a resolução, portanto, da ferida. Por isso que a gente vai falar sobre ele. Bom, inicialmente a gente começa falando o que é a pele. A pele nada mais é do que uma estrutura que faz o revestimento de nosso corpo. Essa estrutura que faz o revestimento de nosso corpo, veja só, impede com que agentes externos, os micro-organismos externos, ou também lesões que podem ser desencadeadas por conta de algum trauma, acabe servindo a nossa pele aqui como um aspecto de barreira. Então, essa estrutura que já nasce com a gente e que, portanto, nada mais é do que uma estrutura que faz parte do sistema imunológico inato, o maior órgão do corpo humano, tem essa finalidade de proteção. A pele não é só isso que está abrangendo ela, porque além da proteção contra agente físico, agente químico, agentes ionizantes, que são agentes físicos, agentes químicos, temos também os agentes biológicos. Essas estruturas podem acabar lesionando o nosso corpo e justamente a pele serve como proteção. A pele aqui, ela também tem finalidade de permitir com que a gente tenha coloração. Coloração da nossa pele, claro, que é atribuída também aos melanócitos que produzem a melanina, mas não deixa de ter a sua importância, porque a melanina, embora ela seja produzida, o que está acontecendo? Ela está se disseminando aqui na nossa pele, aqui junto aos queranócitos, para que assim a gente tenha a coloração que a gente costuma observar. Mas a pele ela também participa do processo de regulação térmica do nosso organismo. Ela participa, portanto, da regulação termogênica do nosso corpo, da regulação térmica do nosso corpo. E justamente por fazer esse processo de regulação térmica, a gente consegue ter também, com auxílio dos pelos, esse fator junto, esse fator desencadeado. É só isso? Bom, a pele tem uma diversidade de funções, mas a gente também consegue estruturar ela. E a estruturação ela vai ser dividida por alguns autores em duas camadas. Outros tratam ela a partir de três. E aí eu vou falar em três, porque eu acho mais convencional, acho melhor de falar, mas fique sabendo que muitos autores vão falar de duas, mas outros vão falar de três. São três, mas são quais? Epiderme, derme e hipoderme, tecido subcutâneo. Bom, a epiderme é a parte que faz parte do revestimento mais superficial do nosso tegumento. Já a derme, ela é a estrutura que está um pouquinho mais abaixo, está abaixo da nossa epiderme. Os primeiros autores que vão falar sobre essas duas camadas é só essa mesmo, epiderme e derme, acabou. Mas os terceiros autores tratam ainda da hipoderme. Quando a gente fala em hipoderme, a gente está falando de tecido gorduroso. E tecido gorduroso também tem finalidade quanto à proteção e também aquele fator relacionado à regulação da nossa temperatura corporal, mas também permitir com que a gente tenha ali um aporte calórico, um aporte energético para que a gente passe a fazer a utilização dele. Mas a nossa pele, ela tem essa diversidade de função atribuída a ela. E ela é dividida principalmente nisso, epiderme, derme e hipoderme. Feito isso, o que acontece? Essa estrutura, quando ela está rompida, acaba fazendo com que a gente tenha uma descontinuidade desse nosso tegumento. Se a gente tem descontinuidade do tegumento, o que está acontecendo? Essa descontinuidade do nosso tegumento faz com que a gente chame isso de ferida, ou seja, houve uma ruptura. Essa ruptura ela pode ser na epiderme? Pode ser na derme? Também pode. E ela pode chegar em estruturas mais abrangentes, mais internas,
com toda certeza. E justamente por ela chegar nesse ambiente tanto mais interno quanto mais externo, a gente já fala que é uma ferida, porque ela pode ser ocasionada tanto por lesões mais simples ou por lesões mais complexas. Um arranhão faz com que a gente tenha uma descontinuidade da pele, mas a gente também tem aquele que pode ser uma facada, por exemplo, faz com que a gente tenha ali uma lesão muito mais complexa. É uma lesão que vai dar descontinuidade do nosso tegumento. Toda vez que a gente fala nisso, a gente está falando de ferida, tá? Então, pele, todas essas características antes citadas, e a gente pode entender ferida como uma descontinuidade do nosso tegumento. É importante também saber que a nossa pele ela se divide em tipos. Os tipos que a gente pode classificar, bom, são dois tipos, feridas fechadas e feridas abertas. O que são feridas fechadas? Como o próprio nome sugere, é aquele tipo de ferida que vai ser originado não por conta de um processo que está evidente, ou seja, a epiderme ela se concentra de forma íntegra, ela não foi rompida, por isso a nossa pele está fechada. Mas por que é uma ferida? Porque a região mais interna, o tecido subcutâneo, nosso tecido muscular, ele começa também a sofrer lesão. Essa lesão pode ser, por exemplo, de uma lesão por pressão. A lesão por pressão no estágio 1, ela costuma justamente provocar danos, mas são danos internos, mais na parte do tecido subcutâneo mesmo, do que na parte externa. Mas na parte externa ela também vai ter representação. Que tipo de representação? Eritema, vai ter a formação de vermelhidão naquele ambiente, ou seja, a gente vê aqui que a lesão não necessariamente envolve só a ruptura do que está externo, mas para fora, mas também o que está interno, se originar de lá, a gente também vai ter um processo relacionado a uma lesão, uma ferida. Bom, hematomas também pode sim ser descrito como uma lesão que é classificada do tipo ferida fechada. Por ser fechada, pois não houve ruptura da nossa epiderme. Mas existe também o tipo de ferida que a gente vai chamar de ferida aberta. Normalmente são aquelas feridas em que há uma descontinuidade do tecido na nossa epiderme, há uma descontinuidade da derme, tecido subcutâneo, a gente tem essa descontinuidade atribuída. E justamente por isso, o que acontece? Bom, por ter essa característica, a gente pode trazer exemplo, que é justamente o corte. Um corte por faca mesmo, arma branca, pode acabar levando a esse tipo de dano, porque ele rompe o tegumento, ele acaba deixando com que essa continuidade não esteja mais presente. E não é só isso, existe também ali todo um aparato mais complexo que está relacionado a esse tipo de lesão. Porque se eu tenho uma ferida tipo fechada e aberta, embora seja classificada como feridas, elas vão ter suas distinções, pois, por exemplo, essas que foram abertas têm um maior risco de infecção por agentes externos. Esses micro-organismos que estão alocados no meio ambiente podem acabar infeccionando ela. E se infeccionar, a gente pode ter um caso de sepse, por exemplo. Dito isso, a gente pode falar agora sobre a classificação das feridas. Em relação à classificação das feridas, temos várias classificações. E justamente por ter vários tipos de feridas, de classificação atribuída a ela, a gente vai falar sobre cada uma. Nessa classificação, o que está acontecendo? É importante que a gente tenha a compreensão de que a sua utilização se dá para que a gente compreenda os riscos associados às feridas e as implicações para a cicatrização que ela possui. Por isso a gente tem várias classificações. Poderemos classificar e entender a causa. Bom, as feridas elas podem basicamente ser aquelas que a gente diz que ser cirúrgica. Feridas cirúrgicas são causadas, portanto, por procedimentos cirúrgicos. A utilização de perfuro cortante, esses instrumentos vão provocar uma lesão na pele. E essa lesão na pele, consequentemente, leva à perca de continuidade do tecido, mas foi causado por uma resposta, por um tratamento terapêutico.
que foi justamente a questão cirúrgica aqui associada. E justamente por isso ela é classificada como cirúrgica. Mas a cirúrgica recebe ainda uma subclassificação, vamos dizer assim. Esse subtipo seria basicamente o quê? Uma excisiva e incisiva. A incisiva diz respeito à perca tecidual por uma remoção que é mínima. É uma perca muito pequena de tecido. Já quando a gente fala naquela que é excisiva, é um tipo de perca tecidual. Perca essa que, por sua vez, envolve a retirada de uma área, a remoção de uma área. Quanto à classificação traumática, poderíamos fazer uma classificação e falar das suas causas. Essa causa pode ser agentes físicos, químicos, mecânicos e, claro, biológicos. Essas diferentes causas são tipos subtipos que podem ainda levar a um único tipo de classificação de ferida, que nada mais é do que as feridas geradas por trauma. A diferença é que a gente tem aqui o quê? Diferentes origens. No caso da traumática, a gente fala na questão mecânica. A questão mecânica seria gerada justamente por conta de uma ação de um fator mecânico que levou à lesão, à perca tecidual. Essa lesão foi ocasionada por uma arma branca ou por, de repente, alguma pessoa atirou uma pedra na outra. O que importa é a gente entender que existe ali a utilização de uma ação mecânica para levar essa perca de continuidade do nosso tecido. E aí, consequentemente, a geração da ferida, causa mecânica. E aí a gente classifica como traumática. As traumáticas físicas diz respeito à utilização de agentes físicos, temperatura, umidade, pressão, são aquilo que são conhecidos como agentes físicos. E esses agentes físicos podem ocasionar lesão. No caso da lesão por pressão, como o próprio nome sugere, ele é um tipo de lesão que está associado à utilização de instrumentos físicos. Esse instrumento físico é a própria pressão em que a gente está suscetível a ela. E justamente ela acaba levando à formação dessa lesão. A pressão constante ali. Claro que o tempo também é um fator bastante importante para isso. Temperatura. A temperatura também é um fator que implica no desenvolvimento, pois aquela alta temperatura acaba lesionando o tecido também. Além disso, a questão de umidade que está associada ao que? A formação de, principalmente ali, de uma maior umidade, a formação de maceração da nossa pele. Maceração significa que a gente vai ter ruptura. E se a gente tem ruptura, consequentemente, temos aí associado a agentes externos, portanto, micro-organismos, que podem acabar entrando em contato com esse ferimento e justamente por entrar em contato, o que pode acontecer? Uma complicação associada a ela. Então, agentes físicos são também classificados como mecânicos, são classificados também como traumáticos. Já os químicos, esse por sua vez, são aqueles que dizem respeito à utilização de substâncias ácidas e bases. Portanto, a gente já pensa a respeito da utilização daquela escala de pH, que tem as substâncias mais ácidas e as substâncias mais básicas. O mais básico está ali em 14, a mais ácida está mais para o outro extremo. Bom, a nossa pele, ela tem um pH que está ali em torno de 4,5 e 5,75, pelas informações que eu acabei pegando. Essa informação traz para a gente a ideia de que nossa pele ela é levemente ácida. E justamente por ela ser ácida, a gente tem a tendência de estar utilizando sabonete neutro. E o sabonete neutro não traz complicação então para a pele? Por quê? Se a gente tem uma estrutura que é ácida e a gente está neutralizando, a gente está perdendo um pouco da funcionalidade que o nosso tecido tem. Ele não vai funcionar do mesmo jeito que deveria, justamente porque a gente está tirando uma das propriedades dele, está tirando um pouco dessa homeostasia que ele possui. Bom, agentes químicos, a gente poderia falar, portanto, de soda cáustica, poderíamos falar de ácido clorídrico, que está presente no nosso estômago. O ácido clorídrico, claro que ele está ali presente no nosso estômago, mas o estômago ele tem o quê? Um revestimento que permite com que ele consiga lidar com aquela circunstância. Se ele consegue lidar com aquele pH mais ácido, consequentemente, ele tem uma adaptação para isso.
No caso da nossa pele, não existe. E aí, consequentemente, se houver ação desse tipo de agente ácido, pode sim levar a uma lesão. Mas outros ácidos também podem acabar lesionando ela. Se você pegar um limão e passar na pele, também tem a capacidade de lesionar ela. Justamente porque é ácido. Já as traumáticas de causas biológicas são aquelas que, como o próprio nome sugere, têm ação biológica. Essa ação biológica, essa causa biológica, diz respeito à ação de alguns animais e à ação também de agentes parasitários. Entre os agentes parasitários que a gente poderia falar, é o parasita que causa o verme da Guiné. Esse parasita também é conhecido como Draculus mindinensis. Esse parasita é justamente esse representado na imagem, que está sendo feita a retirada. Se ele está inserido na pele, veja só, é um trauma. É um trauma que foi causado na pele, mas de causa biológica. Existem outras também que podem sim ser ocasionadas. Por exemplo, a mosca. A mosca tem suas larvas e as larvas da mosca pode acabar provocando miíse. E a miíse é uma lesão que vai ocasionar também ali na nossa pele. Já aquelas que são ditas como ulcerativa, são feridas que têm como característica a formação de túneis, um tipo de ferida que tem uma questão mais circunscrita, mais local e também de ter essa característica de escavação. E aí a gente trata a respeito de fato de uma úlcera. E essa úlcera, por sua vez, possui estágios. A classificação que a gente vai dar à úlcera será por estágio. Estágio 1, 2, 3 e 4. No estágio 1, a gente vê que não vai haver ruptura do tecido. E se não há ruptura do tecido, mas há algum tipo de processo que vai estar evidente, dizendo ali para a gente que existe sim a lesão acontecendo no estágio 1, como por exemplo a formação de mácula, a região avermelhada com eritema. Isso, a sensibilidade também, seria questões que estão relacionadas a um trauma. São traumas, mas no estágio 1, tá? No estágio 1 da úlcera. Posteriormente, a gente falaria do estágio 2. O estágio 2 é quando ele atinge a nossa epiderme. No estágio 1, a gente não tem um atingimento da epiderme. A epiderme ela continua íntegra, mas o que a gente vai ter é aqueles outros sinais que vão estar associados, mas não há ruptura da epiderme. No caso do estágio 2, é um tipo de lesão que vai ser ocasionada e nessa a gente vai ter ruptura de epiderme. Pode acontecer também que ela pegue um pouquinho da derme? Pode, mas embora esteja acontecendo, a característica principal dela é justamente atingir a nossa epiderme. Aquelas ações que eu falei anteriormente, a questão da vermelhidão, do eritema, sensibilidade, vão estar presentes? Vai, mas justamente associado à perca da continuidade do tecido, a ferida que ela foi formada. Estágio 3, ela diz respeito ao tegumento que vai ser afetado, que vai ser a nossa derme. A nossa derme, quando ela é afetada, acaba expondo um tecido conjuntivo também. Bom, nesse tipo de estrutura a gente vê que é mais danoso. Por quê? Por que é mais danoso? Porque ali é uma região muito mais vascularizada em relação à epiderme. Se a gente for falar da porção mais superficial da epiderme, ela é uma região que nem vascularização possui. Então, o que acontece? Ela tem uma distinção e a gente vê que a complexidade dela é um pouco maior, mas ainda assim vai ter aqueles sinais anteriormente citados, vão estar presentes, mas agora com uma perca da epiderme e já pode ali começar a afetar o tecido subcutâneo. Já no estágio 3, a gente teria no estágio 4, né? No estágio 4, a gente teria um tipo de lesão que está ocasionando e está tendo a perca de um tecido que é justamente o tecido subcutâneo. Então, músculos, ligamentos, eles podem ser afetados. A articulação, ela pode sim estar ali presente. Os ossos também são regiões que podem sim ser afetadas justamente por conta desse avanço dessa úlcera, dessa formação de um túnel que está chegando em cada vez mais em regiões mais profundas no nosso corpo. Bom, se a gente fosse um pouco em pensar a respeito da formação dessa úlcera, os estágios, é como se você pensasse que você está num primeiro andar.
E se você está no primeiro andar, tem uma sala que está embaixo. Bom, se eu pego uma pá, só com uma alusão, se eu pego uma pá e bato na cerâmica do chão, quando isso aqui acontecer, bom, não vai exatamente romper a estrutura. Como ela não rompe, o que vai acontecer? Uma lesão, um arranhão, por exemplo, pode estar presente, porque você teve, de fato, ali uma força mecânica, uma ação mecânica que vai, de certa forma, lesionar ali. Pode começar a apresentar, de certa forma, aspecto de rachadura. Mas quando ele apresentar as rachaduras, é como se fosse a ruptura da epiderme, como se fosse o estágio 3, o estágio 2. No caso do estágio 1, seria só o arranhãozinho, mas não houve ruptura. O arranhão feito por conta da pá, quando você bateu com ela na cerâmica, vai ser gerado, seria o nosso estágio 1. Já o estágio 2 seria quando você tivesse a rachadura dessa cerâmica. Aí quando você bate de novo e consegue tirar um pedaço da cerâmica, você tem a exposição de quê? Da massa que está embaixo, do cimento que está ali embaixo. E essa estrutura que está ali é como se fosse a nossa derme. Então, quando a exposição da derme, ela também é lesionada, aí a gente já teria o estágio 3. E no caso do estágio 4, seria como se você estivesse rompendo agora essa derme, mas também rompendo os tijolos que estão embaixo, a alvenaria que está construindo esse piso do teu primeiro andar. Consequentemente, você vê que tem a salinha que está embaixo. Essa sala que está embaixo é como se fosse o tecido subcutâneo, portanto, ele já está sendo afetado também. Você já vê que existe um grau de complexidade maior associado a essas estruturas. Em relação à extensão de perca tecidual, Potter ele vem falar para a gente sobre esse tipo de classificação que a gente poderia atribuir. Quanto à extensão de perca tecidual, a gente pode falar em feridas de espessura parcial e feridas de espessura total. As feridas de espessura parcial, de perda, portanto, será, no caso da parcial, será com perca de tecido, mas aqui vai envolver somente a epiderme. Existe uma perca parcial do tecido, que é a nossa epiderme, e justamente por ter essa perca parcial, a gente poderia dar como exemplo um arranhão. E o arranhão, o que ele provoca? Exato, ele vai provocar lá o eritema, ele pode provocar ali, claro, a maior temperatura local, questões que estão muito mais relacionadas a um processo inflamatório, mas aqui não é tão abrupto, não, é uma questão um pouco mais simples. Nessa circunstância, ela seria uma ferida de espessura parcial, e houve a perda de tecido, mas de forma parcial, só houve perca de epiderme. Só que essa epiderme ela tem o quê? Capacidade regenerativa. Então depois ela se reconstitui, porque não foi tão profundo. Quando a gente fala na utilização de um instrumento que vai provocar ali uma lesão um pouco mais profunda, ou qualquer outro meio que possa ocasionar isso, a gente vai falar de uma questão que está relacionada a uma ferida de espessura total. Então ali vai envolver a perca do tecido subcutâneo, perca da derme, assim como também a perca da epiderme. Tá? Portanto, é uma espessura total. E se a gente tem perca de espessura total, o que está acontecendo? A gente vê que é um processo mais complexo. Chegou até a derme. Só que na derme, o que acontece? Não é mais vascularizada? Quando ela tem essa capacidade de vascularização, a gente também tem uma escapatória dos fibroblastos para essa região que foi lesionada e, consequentemente, formação de cicatriz. Uma das características é justamente essa. As feridas de espessura total têm a formação de cicatrizes, que se não for feita de forma adequada o seu processo, o seu estágio de remodelamento, pode acabar originando um anquiloide, por exemplo, ou uma cicatriz hipertrófica, pode estar ali presente. Mas veja, é justamente cicatrizes que envolvem um processo mais complexo. É uma cicatriz que vai demorar mais tempo para formar. Então, se a gente começa a comparar a de espessura parcial com a total, veja que a de parcial ela se resolve mais facilmente por conta da capacidade regenerativa do tecido, mas aquela que é considerada de espessura total, ela é mais complexa, demanda mais tempo e ela não tem essa capacidade regenerativa como um todo. Então, a gente vê que os fibroblastos eles cumprem aqui um papel fundamental para a gente. Por quê? Porque eles vão começar a depositar-se ali e produzir o colágeno e fazer com que a gente tenha a reestruturação daquela pele.
essa reestruturação da pele, claro que ela não vai ser igual ao que ela era anteriormente, a mesma elasticidade, a mesma questão relacionada a sofrer tensão, não vai ser igual. Vai ser diferente, cerca de 80% ela ainda vai ter. Mas, houve uma perca em relação ao o seu tecido de origem. O tecido normal teria lá uma tensão que ele poderia sofrer de 100%. Se foi originado uma cicatriz, a cicatriz ela não pode sofrer um dano tão abrupto quanto uma tensão de 100%. Ela vai ter uma capacidade de resistência só de 80% ali. Então, a gente vê aqui que existe uma questão um pouco mais baixa relacionada de uma a outra. Tempo e regeneração, portanto, bastante importante para estar fazendo essa distinção. Poderíamos classificar também as feridas de acordo com o tempo de cicatrização. Feridas classificadas com o tempo de cicatrização são aquelas que vão ser denominadas como feridas agudas, mas também feridas crônicas. Feridas agudas diz respeito àquele processo inflamatório que a gente já compreende um pouco. Bom, o processo inflamatório, ele basicamente se divide em agudo e o crônico. No caso do agudo, ele é muito caracterizado por conta de um aspecto inflamatório mesmo. Então, aqui a gente tem a migração das células imunológicas para fazer ali o reparo tecidual e a gente teria lá a presença dos sinais cardinais também presente nesse tipo de lesão. Bom, no caso da ferida aguda, os sinais cardinais eles vão estar presentes. Dor, rubor, calor, perca de função, o tumor da célula, que seria aqui o maior volume da estrutura, também vai estar presente, que é a migração do líquido, que a gente vai chamar de exudato, para o intestício. Isso faz com que a gente tenha ali a geração de um edema. Bom, isso está presente no caso dessas feridas agudas, porque o processo inflamatório é ele que predomina. Portanto, uma fase exudativa, que é justamente o processo inflamatório tem como característica justamente fazer isso, uma inflamação que produz bastante exudato, líquido. E esse líquido ele vai ser muito presente na ferida aguda. E a gente, claro, poderia falar da questão do tempo. Feridas agudas leva um pouco menos de tempo, e justamente por levar pouco tempo, a gente vê que a contração das margens dela vai se iniciar em cerca de 5 dias. E lá para o 12º dia, a gente já vai ter um pico maior sendo atingido. É interessante também que a gente saiba que se a ferida ela não se fechar em até 3 semanas após essa ruptura, aí a gente vai ter uma transição dela. Ela deixa de ser aguda e ela passa a ser uma ferida crônica. A ferida crônica, como o próprio nome sugere, ela é crônica, fica com o indivíduo. E por ela ficar com o indivíduo por muito mais tempo, o que acontece? Existe ali ainda os processos inflamatórios presentes. Bom, dor, rubor, calor, perca de função, o edema, também estão presentes. Mas o que distingue ela em relação à outra? Aqui a gente tem uma fase inflamatória, mas o que vai predominar nela é a fase proliferativa. E na inflamação, do caso crônico, a gente vê que essa fase ela é muito mais predominante os processos proliferativos. Processos proliferativos diz respeito ao quê? A reconstituição daquele tecido. E se a gente está tendo um tecido que está sendo reconstituído, qual que é a consequência disso? É que aquele tecido reconstituído, ele sofrerá uma normalização e, consequentemente, fecha toda a estrutura. O aparato fica fechado e está tudo ok. Só que o que acontece no caso de uma ferida crônica? Essa ferida vai ter lá os sinais inflamatórios da primeira, sinais agudos. Esses sinais eles vão estar presentes, mas por estar presente junto a esse proliferativo, é como se um estivesse tentando reparar, que no caso seria a inflamação crônica, que predomina essa fase proliferativa, em relação à primeira, que seria muito mais exudativa. Só que existe exudativa e proliferativa. Elas não entram em consenso. Por não ter um consenso, consequentemente, há uma lesão ali que vai predominar por mais tempo, envolvendo ali a necessidade também de um tratamento mais adaptado e adequado a essa circunstância. Quanto ao conteúdo bacteriano, poderíamos classificar essa ferida como limpa,
limpa contaminada, contaminada, infectada e com odor. No caso da limpa, são aquelas que vão ser originadas em condições assépticas. Isso significa que ela é originada em condições limpas. As limpas contaminadas são aquelas que vão ser originadas com o tempo, levando em consideração o tempo, em um tempo que está ali entre o início do trauma e a intervenção. A intervenção vai acontecer em 6 horas. Quando a gente tiver entre essa faixa de tempo, ela é considerada contaminada, limpa contaminada, porque existe essa questão do tempo, mas não existe uma contaminação significativa daquela região. Quando falamos em contaminadas, ela diz respeito àquela ferida que vai ocasionar, mas ela é superior àquele tempo de 6 horas. E justamente por ser superior a um tempo de 6 horas, ela tem uma maior predisposição à ação desses micro-organismos externos e, consequentemente, uma maior complexidade. Existe ali uma presença, portanto, de contaminante, mas e os processos infecciosos? Ainda não estão presentes. Se não há infecção, ainda está contaminada, mas nessa situação não existe a infecção, tá? No caso da infectada, aí sim a gente vai observar que existem indícios, existem agentes infecciosos ali presentes que vão acabar levando às reações inflamatórias. E claro que isso pode levar também à formação de pus, pois é um processo inflamatório, secreções purulentas, o exudato purulento, ele pode ser produzido também em decorrência disso. É uma ferida infectada. Existe um maior risco de complicação associada ao quê? A circunstância que é justamente o ambiente do indivíduo, interno do indivíduo. Pois aquele agente contaminante, ele pode acabar se disseminando pela corrente sanguínea, provocar uma bacteremia. Ele pode chegar a diferentes locais do nosso corpo e, consequentemente, levar a danos muito mais severos ali. Existe também uma classificação que ainda em conteúdo bacteriano, que a gente fala que é o odor. O odor produzido pela bactéria e também o odor em tecidos de decomposição. Aí lembra que esse odor ele pode acabar sofrendo uma variação a depender do tipo de bactéria em que eu estou falando, pois essas bactérias têm um metabolismo que acaba gerando sim esses gases, esse odor, e consequentemente a gente tem diferentes aspectos de odor, pois existem diferentes tipos de bactérias que podem infectar o indivíduo. Quanto àquelas que são classificadas como exudato, ela também vai levar em consideração a presença de um tecido que vai ser lesionado, que vai ter a presença do exudato, mas esse exudato ele depende bastante, porque são vários tipos de exudato que a gente vai ter. E aí a gente fala em classificação da característica de exudato, pois ele vai estar presente naquelas que vão ser classificadas como as feridas com presença de exudato. Essas feridas podem ser exudato seroso, sanguinolento, exudato purulento e o exudato fibrinoso. No caso do seroso, ele é aquele tipo de exudato líquido que vai ser gerado numa lesão, como por exemplo uma queimadura que forma uma bolha e aquela bolha tem água. Essa água é um exudato seroso. Então não existe a presença aqui de uma grande concentração de substâncias proteicas, mas existe uma grande concentração de líquido, tá? E aí vai ser classificada como exudato seroso. O exudato sanguinolento, como o próprio nome sugere, existe a presença de sangue, existem hemácias ali presentes. E aí daí esses aspectos ocorrem com lesões, com ruptura de vasos ou a hemácia ainda pode acabar entrando nessa característica, o exudato sanguinolento. Exudato purulento, como o próprio nome sugere, vem de pus e o pus me remete a um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, então, tem a presença de volume líquido ali presente, mas também existe um maior índice proteico presente nela. Existem também as células imunológicas, leucócitos vão estar presentes nesse constituinte, também fazendo parte. E os exudatos, esse tipo de exudato ele pode ser causado por estafilococos, pneumococos, meningococos, eles podem acabar sendo gerados.
Os exudatos fibrinosos diz respeito ao extravasamento de fibrina. E aí a fibrina em alta concentração ali, ela também tem complicações para o nosso organismo, porque, por exemplo, se ela estiver numa corrente sanguínea, essa fibrina ela pode se alocar nos vasos, nas fenestras que estão ali presentes. E com o decorrer do tempo, essa fibrina acaba, de certa forma, dificultando a capacidade de constricção e dilatação do nosso tecido, do nosso vaso sanguíneo. Mas é um exudato que vai ser produzido e decorre justamente disso, de ter uma concentração mais de fibrina. Fibrinogênio vai estar presente e a fibrina consequentemente.